Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Alphaville S.A. para a apresentação dos resultados do terceiro trimestre de 2024. Informamos a todos os participantes que essa teleconferência e os slides estão sendo transmitidos pela internet através do site www.ri.alphaville.com.br, onde a apresentação está disponível para download. As perguntas poderão ser feitas através do webcast no campo à esquerda da tela. Caso sua pergunta não for respondida durante a teleconferência, por conta do tempo, enviaremos a resposta por e-mail. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Alphaville S.A., bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Primeiramente, o Sr. Klaus Monteiro, CEO da companhia, fará a apresentação dos resultados operacionais e, em seguida, o Sr. Eduardo Canônico, CFO, apresentará os resultados financeiros. Por favor, Sr. Klaus, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Essa é a apresentação de resultados do terceiro trimestre de 2024. Eu sou o Cláudio Monteiro, diretor-presidente da companhia, aqui comigo o Eduardo Canônico, diretor financeiro e de relação com investidores. Bom, dando abertura aqui à apresentação dos resultados, esse terceiro trimestre é um trimestre importante, né, onde a gente vê o forte crescimento aqui da receita líquida e das margens, né, fruto de todo o trabalho que vem sendo executado pela companhia nos últimos anos e que a gente apresenta aí com mais detalhes aqui pela frente, né. Bom, dando abertura aqui, passando pela página aqui dos destaques operacionais, acho que o destaque aqui nas vendas de estoque de 90 milhões de reais, o percentual Alphaville nesse terceiro trimestre de 2024, crescimento em relação ao mesmo período do ano passado, mais à frente eu entro um pouquinho mais em detalhe. E por fim aqui um destaque também da entrega de um empreendimento na região metropolitana de Sorocaba, Terras Alfa Nova Esplanada. Obrigado, Klaus. Antes de iniciar, gostaria somente de pontuar que estamos bem satisfeitos com os números da companhia e que de degrau em degrau estamos construindo um resultado bem consistente. Vamos agora iniciar na página 4 com os destaques financeiros. Iniciando pela receita e lucro bruto, encerramos o terceiro trimestre de 24 com uma receita de 190 milhões no trimestre e 444 milhões no acumulado ano, sendo 46% superior ao mesmo período 9M de 2023. Em relação ao lucro bruto, terminamos o trimestre na casa de 76 milhões e nos 9M atingimos 176 milhões. Crescimento de 65% em relação aos 9M de 2023. Margem bruta como destaque, mantemos aí um patamar elevado de 40% no trimestre, superior ao mesmo período do ano anterior. Passando para a parte de despesas, a gente reportou no terceiro trimestre uma redução de 31% das despesas gerais administrativas no acumulado 9M, frente ao mesmo período do ano anterior, atingindo um patamar de 33 milhões, um movimento aí que demonstra o nosso forte compromisso aí com a redução contínua de despesas e gastos e custos e foco na eficiência operacional.
Passando para a parte de resultado, o EBITDA, encerramos o trimestre aí mais que dobramos o EBITDA até então reportado, atingimos 62 milhões aí no trimestre, com margem de 32%, versus 4 milhões do terceiro trimestre de 2023. E no acumulado ano, o EBITDA atingiu 112 milhões de reais, com margem de 25%, versus um resultado negativo de 164 milhões no mesmo período acumulado de 2023. Nossa receita REF, ainda no patamar de 1 bilhão de reais e com uma margem extremamente consistente de 44%. Finalizando, em relação à parte de liquidez, fechamos o trimestre com uma dívida líquida de 281 milhões versus 895 no terceiro trimestre de 2023, que representa uma redução de 69% em relação ao mesmo período do ano anterior. Indo para a página 6, entramos aqui então em vendas e estoque, né? Como dito anteriormente, aqui o terceiro trimestre a companhia fecha com 90 milhões de reais em vendas de estoque, na parte Alphaville 239 milhões de reais na parte 100%, é um crescimento em relação ao mesmo período do ano passado. No year to date a companhia fecha com 277 milhões de reais em vendas de estoque no acumulado, 580 milhões de reais na parte 100%, comparando com o mesmo período do ano passado, né, um crescimento também em relação à venda de estoque. Vale destacar aqui que a companhia não realizou nenhum lançamento ainda no período, estamos programando para os lançamentos agora no quarto trimestre, fruto de toda a atenção que a gente vem dando aqui à otimização dos estoques, né? Então, ao lado direito, a gente pode reparar aqui essa movimentação do estoque em relação ao mesmo período do ano passado, né? Então, a gente fechou o terceiro trimestre de 2024 com 565 milhões de reais em estoque, né? Um estoque muito de curto prazo, né? Então 78% desse estoque são de empreendimentos lançados ainda no ano de 2023, 125 milhões de reais desse estoque são de empreendimentos anterior ao ano de 2023, ou seja, são um estoque com muito curto prazo, dado o período de lançamento, né? Comparando aí com o ano de 2023, né, o terceiro trimestre de 2023, uma forte redução desse estoque, dado toda essa atenção que a gente vem dando desde o começo do ano. Passando aqui para a próxima página, falamos um pouco aqui sobre distratos, né, e o efeito nas vendas líquidas da companhia. Então, distratos vem sendo muito controlado, então a gente vem apresentando já desde o começo do ano um nível baixo de distratos. Esse terceiro trimestre foram 3 milhões de reais em lotes distratados, uma redução também comparado aí com o terceiro trimestre de 2023. O 2024 no acumulado 21 milhões de reais em distratos, também redução forte comparado ao mesmo período de 2023. Aqui vale destacar que a gente adotou, né, nesse processo novo modelo de negócio da companhias, que a gente iniciou a partir de 2019, vendas com alienação fiduciária desde a assinatura do contrato no momento zero. Ou seja, isso traz para a companhia um reflexo nessa forte diminuição dos distratos que a companhia vem apresentando. O efeito da redução dos distratos traz para vendas líquidas, né, no terceiro trimestre de 2024, a companhia apresenta aí 87 milhões de reais em vendas líquidas no percentual Alphaville, também ligeiro crescimento em relação ao mesmo período do ano passado. Na página 8, uma abertura aqui do Land Bank da companhia, né? Então, a companhia tem contratado um Land Bank relevante, né, com potencial de 22 bilhões de reais de novos lançamentos, né? Fechamos o terceiro trimestre com esse montante contratado. Uma concentração forte aqui na região sudeste, né? A gente pode olhar até no gráfico aqui de maturação
dos projetos entre 2025 e 2027, né, que a gente vem caminhando aqui com projetos no desenvolvimento e nas aprovações, onde você tem uma concentração aqui no estado de São Paulo e no estado do Paraná e Rio de Janeiro, né? Então, são estados e mercados robustos, né? Então, isso mostra a qualidade do Land Bank que a gente vem construindo na companhia. Passando aqui na próxima página, entramos então no resultado financeiro. Passo a palavra ao Eduardo Canônico, que irá detalhar mais à frente o desempenho da companhia. Vamos então aqui para a página número 10, dando um pouco mais de destaque na parte da receita. Olhando aqui o gráfico à esquerda, nós temos aqui a receita líquida, onde conseguimos ver aqui em mais detalhes a receita do trimestre, comparado com o mesmo período do ano anterior, onde a gente reporta um crescimento de 56%, no qual a gente finaliza em 190 milhões de reais de receita líquida no terceiro trimestre de 2024, e um crescimento de 31% em relação ao trimestre anterior. Quando a gente olha no gráfico acumulado, fechamos aí o setembro com um acumulado de 444 milhões de reais de receita, que representa um crescimento de 46% em relação aos 9M de 2023. Isso é fruto de uma importante velocidade de vendas que a companhia vem imprimindo, como também num andamento consistente aí do seu portfólio de obras. Aqui à direita, a gente mostra o mesmo comparativo do lucro bruto. Encerramos aí o terceiro trimestre com um lucro bruto de 76 milhões, que representa um crescimento de 76% em relação ao mesmo período do ano anterior e uma evolução de 33% em relação ao trimestre anterior. Quando a gente olha a figura do acumulado ano, estamos reportando um crescimento de 65% em relação ao acumulado ano do mesmo período de 2023, no qual a gente finalizou o terceiro trimestre com 176 milhões versus uma posição de 2023 de 107 milhões de reais. Passando agora para o slide número 11, a gente traz aqui um gráfico evolutivo acumulado year to date dos últimos 5 anos. E aqui mostra como a companhia vem de forma consistente melhorando os seus dados operacionais, que geram aí um melhor resultado financeiro e econômico, refletindo diretamente no lucro bruto e na margem da companhia. Comparando aqui os últimos 3 anos, a gente sai aí de um patamar de margem bruta de 7% e com lucro bruto 9M de 12 milhões, para esse ano especificamente, onde a gente atinge 40% de margem bruta, com um lucro bruto de 176 milhões. Reflexo aí da qualidade dos nossos projetos e da melhoria da eficiência operacional da companhia. Passando para o slide número 12, a gente fala de uma importante linha, que são as despesas administrativas. A gente fez um trabalho muito importante, vem fazendo, posso dizer que é um processo sempre contínuo, em relação à parte de despesas gerais administrativas. Quando a gente compara com o mesmo período do ano anterior, a gente reporta aí terceiro trimestre de 2024 versus terceiro trimestre de 2023, uma redução de 49%, 11% em relação ao trimestre anterior, ou seja, é um processo contínuo. E quando olhamos acumulado ano 2024 versus 2023, temos aqui uma redução de 31%, o que demonstra o esforço contínuo da companhia em controlar despesas e custos. Logo à direita, temos aqui um gráfico das despesas com vendas, onde mostra que a companhia ainda está bem controlada nessa frente. Estamos aí com um gasto médio entre 3% a 4% da receita líquida. Fechamos o trimestre aí com um patamar de 8 milhões de despesas comerciais e de vendas, versus 7 milhões do mesmo período do ano anterior, e um crescimento aí em relação ao trimestre anterior, muito ligado pelos eventos comerciais e pelo crescimento, principalmente, que a companhia vem fazendo para acelerar as velocidades de vendas como um todo dos seus projetos. Olhando o 9M,
a gente tem 20 milhões de reais versus 23 milhões do ano anterior, que mostra a companhia aí, apesar dos altos investimentos, bem controlada em relação à eficiência e alocação das suas despesas comerciais. Passando para o slide número 13, mostramos aqui rapidamente a posição final do EBITDA da companhia. A gente concluiu o trimestre com um EBITDA de 62 milhões. Acho que aqui a gente consegue ver a aceleração na melhora do resultado da companhia. A gente cresce em relação ao trimestre anterior 77% e crescemos praticamente 58 milhões em relação ao terceiro trimestre de 2023. Então mostra que a companhia vem acelerando a melhoria dos seus resultados. Isso já fica claro quando a gente passa e olha tanto os números acumulados comparativamente, né? Então a gente sai aqui de um EBITDA negativo de 164 milhões em 2023 para 112 milhões no OVM de 24 e agora aqui à direita um gráfico evolutivo acumulado 9 meses do ano dos últimos 5 anos. Então a gente sai de um resultado negativo relevante para um resultado extremamente positivo e com uma margem extremamente consistente de 25%, fechando aí os 9 meses de 2024 no patamar de 112 milhões de reais de EBITDA e lucro contábil também. Passando para o próximo slide, a gente fala um pouco da nossa carteira de recebíveis e da nossa receita potencial. Receita potencial, basicamente, é a receita REF, que é a companhia de unidades que já foram vendidas e ficam off-balance e devem ser reconhecidas conforme andamento aí das obras, dos projetos, e o estoque, que vai se juntar a essa receita REF, tão logo seja comercializadas as unidades. Então isso significa que a companhia tem, sem considerar novos lançamentos, 1,5 bilhão para ser reconhecido no seu balanço aí ao longo dos próximos anos. Olhando aqui mais à direita, a gente traz um pouco a visão da nossa carteira de recebíveis. Hoje é uma carteira de 800 milhões de reais e demonstra como a companhia hoje vem trabalhando a sua nova estratégia desde um passado recente, onde ela foca principalmente em tabela curta. Hoje 80% das nossas vendas são em tabelas até 36 meses. Tem um percentual também grande de vendas que acontecem inferior a esse prazo. Então isso pode ser visto aqui principalmente quando a gente faz o breakdown da nossa carteira e a gente tem aí mais de 50% para ser recebível aí no curtíssimo espaço de tempo. Passando agora para o slide número 15, a gente traz um pouco a situação de endividamento da companhia. No gráfico à esquerda, a gente tem a posição da dívida bruta, a dívida que exclui securitizações e ajuste a VP também da debenture. Nós temos aqui a posição final do trimestre de 2009M de 24 de 542 milhões de reais, uma redução de praticamente 50% em relação ao mesmo período do ano anterior e ligeiramente acima do trimestre anterior, referente a pequenas captações que foram realizadas no nível do projeto, como também o acrúo dos juros da dívida. Olhando à direita, a gente traz uma fotografia da nossa dívida líquida. Então a gente está considerando aí essa posição de 542 milhões de reais. A companhia fechou o trimestre com uma posição total de caixa de 261 milhões, que nos leva a uma dívida líquida de 281 milhões de reais versus 895 do mesmo período do ano anterior. Aqui acho que vale destacar que além da redução relevante da dívida bruta e da dívida líquida, um ponto que muda também a estrutura de capital da companhia é como essa dívida está configurada. Hoje, praticamente 100% da nossa dívida ela é de longuíssimo prazo, sendo que a companhia ainda tem praticamente 500 milhões dessa dívida. Ela ainda está em carência por mais, pelo menos, quase 3 anos. E a partir daí o saldo passa a ser pago e amortizado em 7 anos. Então a companhia hoje tem uma estrutura de capital bem consistente e uma dívida, uma alavancagem bem alongada.
Finalizando, gostaria de ressaltar aqui o nosso compromisso com a adoção de uma postura cautelosa e diligente diante dos desafios que ainda estão por vir. Vale destacar que continuamos trabalhando para a evolução dos nossos indicadores econômicos, financeiros e operacionais, com foco total em entregar os melhores resultados aos nossos acionistas e stakeholders. Agradeço novamente aí a presença de todos no call de resultados da Alphaville. Até a próxima.